Muito bem. Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Né? Vamos então dar início aí às nossas atividades. O que eu pensei para hoje? Hoje eu vou fazer algo. Nós estamos entrando numa parte mais prática agora da disciplina, já que a gente já passou por uma questão teórica, já analisamos alguns textos, já debatemos, já consolidamos os conceitos, já pensamos, né, nos processos, nos parâmetros, estamos começando a entender um pouquinho mais da Nobrad. Vocês já foram para casa, já leram a Nobrad, já viram que são 28 elementos de descrição, entenderam sua estrutura, e agora vão começar a entender a aplicabilidade disso, né, com algumas experiências pessoais, né, que eu tive, e para vocês começarem a pensar também no projeto de vocês. Eu não sei se eu já falei isso, mas na próxima aula nós vamos começar a trabalhar especificamente os projetos. Um projeto pensado para a disciplina, um projeto de descrição. Vocês não vão realizar o projeto, mas vocês vão elaborar esse projeto. Então, a partir daí, então, eu vou apresentar experiências. E na próxima aula é uma live, né, com o professor Charley Luz, na quarta-feira. Está todo mundo lembrando disso? E quarta-feira a gente tem, então, uma live com Charley Luz, lá em São Paulo. Charley é formado lá no Rio Grande do Sul, tem uma ampla experiência na iniciativa privada, então acho que é uma experiência bem bacana. Vai falar de arquivoconomia, implementação de processos de gestão arquivística. Então, assim, ele é uma pessoa que vem atuando na área privada. Eu acho legal a gente também, vocês podem estar percebendo nessas lives que eu estou tentando fazer esse paralelo também, né, entre o público e o privado. Eu sempre falo para vocês, ou vocês vão trabalhar numa instituição pública, ou se vocês estão numa instituição privada, vocês vão prestar serviço para uma instituição pública. Então, a gente tem uma formação voltada para o público, a sociedade. Isso é um retorno da universidade para a sociedade, né? Pensar na coisa pública, mas a iniciativa privada é uma realidade hoje aí, um pouco mais, vamos dizer assim, cruel no sentido capitalista de exigências, né? Mas possíveis também, né? Infelizmente, o Espírito Santo é um mercado bem mais moderno, nós somos 4 milhões de habitantes, né? Não existe só o público, claro, a gente tem que estar pensando nas oportunidades, não é isso? Pensando nas possibilidades de termos uma empresa, microempreendedorismo. Tem colegas que formou aqui e foi para São Paulo, tá? Porque realmente o mercado é São Paulo. Rio de Janeiro, não sei nem tanto, né? A política no Rio de Janeiro anda tão complicado, mas São Paulo, você quer ganhar dinheiro, você tem que ir para São Paulo. Infelizmente, quem tem filho, né? Tem uma família, casado, isso se torna um pouco mais complicado. Mas quem é solteiro, você acaba indo, acaba tendo grandes oportunidades, conhecendo grandes, né, instituições, trabalhando em projetos super interessantes, enfim. Então tá bom, vamos lá então. Eu vou falar do meu primeiro projeto de descrição arquivística que eu fiz na minha vida, que é do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Tá rodando aqui, vocês estão me ouvindo? Deu uma paradinha aqui, mas eu acho que tá tudo bem aí, né? Luciano, tá ouvindo aí direitinho? Me responde aí. Joyce, beleza. Então, o que Ouvindo acontece? normal. Show de bola. Então, lá no primeiro projeto, nem lembro que ano, depois eu vou olhar aqui que ano que foi isso. Eu vou abrir a publicação para a gente, depois a gente vai dar uma olhada nela também. Surgiu a opção Fucultura. Fucultura, eu falo direto para vocês aqui sobre o Fucultura. Ele tem, então, são vários editais na área de cultura, é um fundo, ele não é troca de bônus, nós vamos falar sobre isso também. Então, no ano de 2011, foi o primeiro edital. Então, eu com a professora Margarete, a professora Margarete tinha feito um projeto de estágio lá, né, tinha conhecido esse acervo, um acervo muito interessante. Então, nós resolvemos concorrer e fomos contemplados com 60 mil reais. 60 mil reais, eu vou estar explicando aqui. Então, ela já conhecia o acervo, a gente pegou o acervo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês vão pensar, eu quero que vocês pensem um projeto real de descrição arquivística. Real no que sentido? No sentido operacional.
Vocês têm que conhecer o patrimônio documental de onde vocês trabalham, de onde vocês vivem, da sua sociedade. Isso faz parte da sua formação, né? Buscar esse conhecimento. Às vezes você está num acervo que você tem uma oportunidade de captar recurso, de trazer verba, até de receber um dinheiro extra também. Isso não é legal, você vai estar trabalhando no projeto, enfim, né? Tem que ver com a sua instituição, às vezes se você for dedicação exclusiva, a questão do conselho ético, enfim, mas na maioria das vezes você pode muito bem fazer os dois e receber pelo projeto também. Nas universidades isso acontece, nos arquivos isso acontece. É muito comum a instituição, inclusive, criar uma associação para ter um CNPJ para poder captar esse recurso. Então, vocês veem lá o projeto que eu mostrei para vocês na aula passada, o Arquivo Nacional não captou pelo CNPJ do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tem o CNPJ. Mas, como serviço público, eles têm um complicador legal que tem que fazer convênio e, às vezes, isso inviabiliza, sabe? O tamanho da burocracia, das questões. Então, às vezes, você tem uma parceria, por exemplo, a Associação dos Arquivistas do Estado de Santa Catarina. O Arquivo Nacional, o Arquivo Estadual tem a oportunidade de captar um recurso via Rouanet, faz uma parceria com a associação capta esse recurso, executa em parceria com um arquivo público, e todo mundo ganha, o arquivista, o estagiário que aprende junto, né, a instituição, a sociedade como um todo, o próprio acervo. Então tá. O que é o fundo DIP? O DIP é o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Então você tinha o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o nacional, instituído então por Getúlio Vargas, o Estado Novo. Tinha a questão do controle. Vocês, quem assistiu a live lá do Mauro, né? A questão do cinema, a questão dos espetáculos, das associações culturais, dos teatro, televisão não, porque a década de 50 a televisão ainda era muito tímida, mas o rádio era todo censurado, até aquela boca de ferro. Já ouviram falar em boca de ferro, que é aquele megafone que tinha muito na escola, que mandava o recado? Até aquilo tinha que ter uma autorização para você colocar aquilo numa praça, para você colocar aquilo ali onde quer que fosse. Você tinha que ter autorização, então, do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda do seu estado. Então, era um órgão de controle. Então, nós nos deparamos com 10 caixas. 60 mil para 10 caixas, professor? Pois é, você pode botar aí R$6 mil por caixa. Para descrever, higienizar, fazer pequenos restauros, microfilmar, digitalizar e fazer uma publicação. Foram R$60 mil. Entendeu? Mas entregamos algo realmente de valor, de um período muito carente de informação, que era o DIP, que estava lá com as 10 caixas. A gente tinha que fazer esse trabalho, né? Então a gente propôs e foi aprovado, e então executamos. Então era visibilizar essa riqueza desse fundo, fomentar essas pesquisas no período de Getúlio Vargas. O professor Akiamé, ele tem lá um projeto, um livro belíssimo do período Vargas no Espírito Santo, que foi o mestrado dele, não sei se foi mestrado, doutorado, na Fundação Getúlio Vargas. Então, como isso? Descrevendo arquivisticamente o fundo, através da Nobrad, digitalizando e microfilmando esses documentos, elaborando um banco de dados e publicando um catálogo no final. Que foi esse catálogo aí? Realmente ficou um catálogo. Por que é um catálogo, gente? Tá inventário analítico, André. Inventário analítico, a gente foi naquela tabelinha, ele é equivalente ao catálogo. Por que é o catálogo? Até que nível que eu descrevi isso é um catálogo? Foi uma pergunta, hein? Até que nível eu descrevi se é um catálogo? Alguém? Se arrisca? Estou esperando uma resposta no chat. Nível 5, muito bem. Nível 5 é o quê, Maria? Não é série. A série seria o inventário. É um inventário analítico, mas o inventário analítico agora, sabe? Ele equivale ao catálogo. Então, hoje, se eu fosse dar um nome novamente a ele, seria item. Entendeu? Mas pelo inventário seria até a série. Mas inventário analítico, se você for naquela tabelinha do Ancona,
você vai ver que hoje ele equivale. O inventário analítico é quando o camarada descia até o item. Hoje, por questões de padronização, não se usa mais inventário analítico, você usa o nome catálogo. E aí sim, se fosse inventário no item hoje, teria até então a série, né? Então, Fucultura é uma lei, nós vamos trabalhar em cima desse edital do Fucultura. Inclusive, tem até, vocês vão conhecer o Marcelo. O Marcelo já conseguiu 3 editais no Fucultura, bem sucedido aí, vai adquirindo experiência, né? Ele vai conversar com a gente, vai tirar um dia para conversar com a gente aí. Então, levamos esse conjunto aí da descrição arquivística como conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais de conteúdos do documento para a elaboração de instrumentos de pesquisa. A gente botou que foi usado a ESAD, mas acabamos nos baseando, então, na NOBRAD. Visibiliza o contexto original de produção de documento e cada documento foi descrito item a item. Todo mundo já entendeu os níveis de descrição, né? Não vou entrar nesse mérito. Nível 0, né? É a entidade custodiadora, tá certo? Mas é a entidade, é o CODEARC dela. Nível 1 é o fundo. Nível 2 é a seção. Nível 3 é a série. Nível 4 é o dossiê. E o nível 5 é o item documental. O fato de eu descrever de item a item não quer dizer que eu não descrevi a série, gente. Ao contrário. Se você fizer isso, você não está fazendo uma catalogação arquivística porque você não está criando uma organicidade dos documentos. Vamos ver isso também. Então a gente tinha que fazer uma divisão. Qual seriam as nossas séries? Então nós estudamos, analisamos a estrutura dos documentos, o seu conteúdo, a história do DIP e vimos que ele tinha era dividido em 3 diretorias. Uma diretoria geral, responsável, né, pelas respostas. Uma de propaganda, turismo, diversões públicas. Então, se o cara ia fazer um circo, ia fazer um comercial no rádio, né, ia fazer qualquer coisa, ele tinha que ir lá buscar autorização, ia produzir uma música por carnaval. Então, ele tinha que ir lá na diretoria de propaganda, turismo e diversões públicas. E também tinha uma diretoria de empresa, radiodifusão e divulgação. Então, nós fizemos uma classificação o quê? Funcional, estrutural ou por assunto? Pergunta, na opinião de vocês, ao fazer essa divisão, nós fizemos uma classificação do fundo funcional, estrutural ou por assunto? É uma pergunta, tá? Estou guardando a resposta também. Estrutural. Estrutural, claro, né? Tá explícito aí, né, Thiago? Ah, André, mas você falou que estrutural, né, é um fundo fechado. Ele acaba te permitindo essa, né? Então, e acaba representando. Se fosse um fundo aberto, talvez eu não fizesse isso. A gente, para decidir isso, estou junto com os arquivistas, junto com o arquivo público, vamos ver qual é a opção. Eu chamo interessante. Lembra que a gente falou da estrutura lógica e da estrutura material e da lógica? Aí veio a discussão. Vamos separar todos os documentos da mesma tipologia para deixar o seu... Eu falei, Margarete, muito sensata, sempre muito sensata, a professora Margarete falou, não. Vamos pegar e manter isso nas caixas. Lógico que separando as caixas que estavam muito lotadas, né? Você pode até aumentar o número de caixas sem problema nenhum. Deve, né? Pela questão, não deixar nem tão vazia que ela fique tombada, nem tão cheia que ela fique socada na hora de pegar o documento, acaba rasgando, né? Mas mantivemos eles na lógica, na mesma ordem original, respeitando a ordem original, e fizemos uma classificação lógica. Olha que interessante. Vamos ver como isso está. Então, descrevemos de cada documento o título, uma indicação de responsabilidade, que era o conteúdo ali, né? Qual é o autor, o destinatário, o emissor, o requerente, o requerido, o outorgante, o outorgado e o assunto. A data do documento. A data é uma data
Quando você fala data com dia, mês e ano, é a data crônica ou a data tópica? Quem já leu a Nobrade aí? É a data crônica. Muito bem, Luciano. E o local? É a data tópica, né? Muito bem. A dimensão, número de folhas, porque era todo o material era textual. Conservação, bom, ruim, péssimo. A gente dividiu lá em 3 categorias. Ponto de acesso, não é obrigatório, mas era uma forma também de recuperação. Os documentos relacionados, isso no textual é possível, às vezes até automaticamente, mas no caso a gente está fazendo uma planilha. Número da caixa, observe que isso não aparece, se você fosse lá, para o consulente. Ele não aparece para o pesquisador. Isso é para controle da instituição. Número da caixa, o documento estava dividido em pasta, número de página. O cara já ia. Isso estava na planilha para o arquivo público. Então, todos os documentos têm o número da caixa, onde que está, a pasta e o número da. Acabou. Tá? Então, um exemplo aí de uma descrição. Aí eu pergunto: todos os elementos obrigatórios da descrição da Nobrade estão presentes na descrição desse item? Vamos conferir? Quem tiver com a Nobrade, veja lá. O código. O produtor. O local, nesse caso não foi identificado. A data. A dimensão e suporte. Faltou alguma coisa? De repente o item. Faltou aí item. Né? Hoje, se eu fizesse, de repente eu colocaria item documental. Não sei, porque eu explico isso lá em cima na introdução. A gente também não fica tão muito agarrado nisso, mas... Ofício do diretor-geral do DIP, Ciro Vieira da Cunha, o diretor da Escola Normal Pedro II, encaminhando e agradecer os empréstimos de uma máquina de escrever. Ah, que maravilha. Ofício do diretor-geral do DIP, seu Ciro Vieira Cunha, né? Ao diretor do Departamento-Geral de Agricultura, Terras e Obras, solicitando que seja concedida franquia telefônica ao Dr. Romero Lofego Botelho para correspondente da Agência Nacional. Ofício da Divisão de Turismo e Diversões ao senhor Afrodísio Coelho, solicitando o envio de exemplares de cartão postal para que possam ser devidamente censurados e informar que só poderá ocorrer a impressão de cartão após a aprovação de fotografia. Ele já tinha publicado, mandou recolher, né? Correspondência do presidente do bloco, Cancioneiro da Lua, ao diretor de divisão de propagandas, turismo e diversões públicas, solicitando o registro da música de Olavo Borges, anexa a letra, então você tem as letras da música também, bem bacana. Correspondência da empresa Santos e Companhias, que era do cinema, ao diretor do DIP, caminhando um certificado de censura para filmes. Então, o que a gente fez? Todo documento, ele vai a lápis, vocês estão vendo o meu cursor, né? A lápis, receber o código com lápis preto P2 na parte superior direita. Isso não é criado pela gente, isso é do arquivo público. Os arquivos adotam esse tipo de registro para que esse documento não corra o risco de se perder. Como assim se perder, André? Esqueceu o documento fora da caixa. Que documento é esse? Como você vai botar isso no lugar de volta? Botou no lugar errado. Você não tem mais. Então, isso manualmente, carinhosamente, com todos os cuidados do mundo, a gente ia lá e registrava. Às vezes não tinha um espaço, a gente procurava um espaço mais adequado, ele fica aqui em cima, né? E era numerado sequencialmente nas pastas.
Então a gente identificava qual era, identificava o tipo e ia lá, cadastrava. Isso, um a um. Depois nós fomos lá no digital e colocamos documento a documento para você representar aquele mesmo documento que estava digital lá. Às vezes tinha um verso. Aí no verso a gente não repetia, porque já estava na frente, né? Então a gente usava um P.79 aí para poder... Né? Então você tem aí alguns documentos aí, né? Um abaixo-assinado com a letra da música que denominou Arrependido. Então, eles queriam, foi negado, eles queriam que fosse a música aí, Arrependido, ou Ficar quando eu te abandonar, porque não vão dar valor, não posso mais te amar. Então era uma musiquinha aí. Então tem várias músicas, quem for pesquisar. Santos e Companhia, falando lá dos filmes, né? É uma coisa bacana também. O clube de natação vem por meio desses. Abaixo de solicitar, requerer a vosso silêncio o registro de um alto-falante. Então, para botar um alto-falante e poder falar para o povo lá, você tinha que pedir o registro. Né? Tá. Observe aí. Botei aqui, fundo DIP. Tecnicamente, deveria aqui, nível de descrição. Botar fundo, nível 1, fundo. Hoje eu faço assim, mas na época. Qual é o código do acervo? BR, APS, DIP. Então, todo documento desse fundo vai começar aqui. Daqui para frente, o fundo, o nível, a série, a subsérie, a gente vai definir, mas o começo tem que ter aqui. Uma curiosidade sobre esse registro. O registro do arquivo público é ES-APEES. Por que tu não botou então? Porque a gente já tinha registrado mais de 8.000 já documentos e a gente não ia, tinha que apagar um por um e botar o ES. A gente não chegamos a uma conclusão que não valeria a pena. Era um tipo de trabalho que ia só danificar o papel, a gente ter que apagar. A gente ia gastar meses com isso. Então, a gente só descobriu isso já lá na frente, já com mais de 5.000 registros já. Né? O título do quê, gente? Título do fundo. Então, você tem o título do fundo. Uai, duas datas, André. A data de produção e a data assunto. Ó, interessante, porque tem assunto que é anterior na documentação, estava falando da Revolução de 30. Então, o assunto do documento, ele antecede sua data limite inicial. 4.002 documentos digitalizados. Manutenção do papel, quer dizer, tem o papel e tem o digitalizado. Nome do produtor. Tem o nome, o título do fundo e tem o nome do produtor, que às vezes não é o mesmo. História administrativa. História arquivística. Não foi possível recuperar as datas e as condições de recolhimento. Não foi possível. Mas você tem que dizer que não foi, tentou, não aconteceu, não achei. Procedência. Âmbito e conteúdos. São ofícios e correspondências referentes ao trabalho administrativo, do DIP. Sistema de arranjo. Como que estão divididos isso? Os documentos digitalizados estão organizados totalmente. Os documentos do suporte papel mantêm. Não era isso, na minha opinião. Depois que a gente vai parar para pensar, para ver, aqui o sistema de arranjo era para ser o quê? Está dividido em 3 séries. Está em série, está em série, está em série, está em série. Mas a gente botou em organização. Condições de acesso. Tem condições de acesso que são restritas. Somente com autorização do produtor. Você tem que dizer, está acessível.
não está acessível, o original não está acessível porque ele está em péssimas condições. Instrumento de pesquisa. Tem instrumento de pesquisa? Tem instrumento de pesquisa, então a gente já está avisando que tem um instrumento. Nota do arquivista. Então, responsável pela descrição do fundo foi a professora Margarete Farias de Moraes. Regras, ISAID-G. Falei que era Nobrar, mas usamos a ISAID-G. Data da descrição. Agosto a dezembro de 2010. Isso foi há 10 anos atrás. Então, é importante. Você tem este material. Qual material em slide, Marcos? Eu estou te apresentando um slide, eu não sei qual material exatamente você está dizendo. Deste vídeo, que vídeo? Eu não estou entendendo também que vídeo. Isso não é um vídeo, isso é textual. Está escrito aqui, ó. 402 documentos textuais. Ah, bom. Fica à disposição. Essa aí é a descrição da série. Não tem escrito série aí, mas logo no começo eu vi série, tal, tal, tal. Então, por isso que a gente não botou. Mas eu teria botado aqui. Nível de descrição. 3. Série. Data. O assunto, a produção e o assunto. Dimensão e suporte. Nessa série aqui, você só tem essa quantidade de documento. Âmbito e conteúdo. Falta o que aqui? O código. O código do quê? Da série. Aí eu ia botar BRSPS.DIP.DI. Esse slide está lá na sala. Depois eu vou falar dele. Ele está na sala já. Eu disponibilizei lá. Sistema de arranjo. A gente botou restrito, etc. e tal. Então, nós descrevemos e digitalizamos todo esse material. Então, totalizou, então, cada caixa. Então, na caixa 1, 820 fotogramas. Fotograma é cada quadradinho daquele, né, do microfilme. Para quem conhece o negativo, né, cada quadradinho que você vai lá e tira foto do documento. Totalizando, então, 8.533 documentos e 4.002 descrições. Então, esse foi o trabalho, né? E a gente fez aí uma média de 1.000 descrições por mês, 256 50 por semana e 50 por dia. Uma médica aí trabalhando aí com 4 pessoas, né? Porque as 4 pessoas não faziam só a descrição, tinha 2 dando descrição, uma, né, no acondicionamento, outra na microfilmagem. Então, mais eu e a professora Margarete, mais o apoio do arquivo público. Então, totalizou aí 8.533 fotogramas, imagens desse material, e aqui dividido por tá bom? Tá bom. Perguntas aí? Não? Então vamos para o outro. Por hora tranquilo. Então vamos lá. Vamos para o segundo case. Só um minutinho, gente. Aconteceu alguma coisa aqui que sumiu a opção de apresentação. Consegui. Tá bom. Quem trabalhou comigo aí, quem foi na apresentação, eu tive então ano retrasado, eu fui contemplado, o ex-governador Max Mauro, ele foi governador do período de 86 a 90, ele foi o segundo governador do período democrático, logo depois do Gerson Camata, né, que foi o primeiro eleito democraticamente pelo voto direto no Brasil, no Espírito Santo, né, depois que teve a reabertura política. E aí, então, logo na sequência, teve lá, então, o governador Marques Freitas Mauro. Então ele ele tem um acervo pessoal com 8.600 fotografias, ele tem mais fotografia,
Ele dividiu fotografia familiar e fotografia política. Ele não liberou essa... Isso uma questão muito comum. A pessoa doa o acervo, ela doa o acervo fotográfico, mas esse acervo fotográfico vem, infelizmente, isolado do restante da documentação que ele tem, dos seus documentos pessoais, essas coisas todas, né? Então ele vem só o acervo fotográfico. Então tinha uma preocupação de deixar isso em aberto também, que no futuro vai que ele resolva doar isso aí. Então nós, no dia 30 de outubro, quem participou lá no Arquivo Público, nós fizemos então uma exposição, um lançamento, uma palestra. Porque ele ficou preocupado com o direito de imagem dos irmãos, ele achou que tinha que conversar com os irmãos primeiro, para falar sobre essa questão do acervo pessoal. Então ele só pegou da trajetória política dele. Então, porque ele foi prefeito de Vila Velha, ele foi deputado federal 2 vezes, ele foi deputado estadual, ele foi governador, e ele foi acumulando e organizando esse acervo ao longo da vida, né? Porque ele tinha também um acervo familiar, que ele também está organizando, composto com 3.000 e poucas fotografias, e ele achou que para isso ele deveria ter a autorização dos irmãos, né, dos parentes, dos familiares que ele compõe, né? É uma questão de direito da imagem. E ele falou: não, André, então vamos trabalhar só o acervo fotográfico. Eu não sei até onde também isso não deveria ser repatriado, mas, enfim, isso é anterior à lei 8.159, né? Então, não sei também como é que foi a formulação, ele contratou esse fotógrafo. Enfim, é uma coisa que precisa ser pensada, né? Até a nível de políticas públicas. Será que isso é de interesse público? Será que é do governador, como é o caso do arquivo do presidente? É uma excelente pesquisa, né? Então, tivemos aí então uma equipe, eu coordenei, a Giovanni Favoreta, Margarete, sempre uma grande parceira, o Carlos Furlani, que trabalhou na história, junto com a Marildo, Rubens Gomes, que foi Rubinho, que é o biógrafo dele, foi, né? O Patrick, que trabalha nesse acervo, ele era estudante de arquivologia no ano de 2000, quando ele foi contratado para ser estagiário lá, ele tem uma casinha ali na prainha, né? A Viviane, do Arquivo Público, né, que trabalhou junto com a gente, e Jussara Teixeira, agora formada, e a Rosemary, que trabalharam também na assistência aí, junto ao projeto. Então, as etapas foram essas: o planejamento, a adequação desse acervo à NOBRAD, quer dizer, esse acervo tinha que ter essa adequação para a gente colocar no ato do Arquivo Público. Ele ia doar esse acervo, ele doou esse acervo para o Arquivo Público. Então, vocês sabem que quando você digitaliza uma matriz, né, um representante digital desse acervo em alta qualidade, 600 dpi, para que você não precise mais digitalizar esse material para o que quer que seja. 600 dpi é uma resolução significativa. Se você não for fazer algo maior, né, mega, mas para qualquer livro, publicação, pesquisa, uso, ele atende bem. Mas você faz uma baixa matriz com marca d'água para disponibilizar na internet. Então, digitalizamos. Ele já tinha pago para digitalizar isso, ele contratou uma empresa para digitalizar isso, ele tem um banco de dados na empresa, com as suas limitações, mas tudo em 100 dpi. Então, nós tivemos que digitalizar as 8.500 fotografias. Era a proposta inicial, para que a gente pudesse colocar também no ato, conjunto com essa adequação da NOBRAD. Depois, uma etapa de exposição, eu falo para vocês, sempre faço uma exposição. Foi lançado com exposição, foi bem, a gente ia rodar com essa exposição, levar para a prainha, mas infelizmente a Covid veio antes da gente, né, dessa ação. E publicação e a posterior circulação. Essa foto em particular, ele guarda muito carinho por essa foto. Essa é o Max Mauro aí, com 10 anos de idade. 10, 7, 10, 9, não sei, né? O Saturnino Rangel Mauro é o pai dele. Então, o Saturnino fundou o Sindicato dos Comerciários, o Sindicato dos Marítimos, fundou o PTB no Espírito Santo, foi deputado constituinte depois do final do Estado Novo, foi responsável pelo
autonomia administrativa que Vila Velha era subjugada à Vitória. Então, ele que vai fazer o projeto. Então, ele é uma pessoa muito política, muito significativa na história sindical, né? Eu fiz um trabalho no sindicato comerciário, e ele era candidato a deputado, e ele pega a tinta e escreve ali no muro. Então, nós escolhemos essa foto para ser vocês observarem aqui, ela vai estar, então, a foto vai servir como marca do projeto, pelo próprio carinho, por esse lado afetivo que tem aí, né? Essa relação que ele tinha com o pai vai influenciar ele significativamente, como o Max Mauro vai influenciar Max Filho agora, né? Um candidato aí à reeleição aí, Pai, Filho e Espírito Santo, literalmente aí na história da vida dos Max, né? A gente está até alertando, ele alerta sempre o Max, né? Que o Max Filho, ele tem que começar a cuidar do acervo dele, que é digital, para no futuro somar aí, porque vocês vão observar que eu dividi esse acervo, então, em 2 acervos. Dividi não, minto. Eu classifiquei ele BR. BR é o quê? Brasil. O que é SAPS? É o CODEARC do arquivo público para qual esse acervo digital seria doado. MFN, Max Freita Mauro. E POD político. Por que você fez o POD político? Porque amanhã ou depois ele vai receber o acervo fotográfico família, ele bota um fã ali. Foi uma solução que eu achei para poder sanar o triunvirato. Realmente, Luciano, é um triunvirato essa família. Para poder sanar essa problemática. Você tem que pensar na classificação para o futuro, né? Um futuro anexo de outros documentos. Amanhã a família resolve doar essa parte física. Eu estou pedindo o tombamento agora desse acervo para o Conselho Estadual de Cultura. Então há uma preocupação nesse sentido aí, tá? São 9.151 fotografias, exatamente. Todas em papel positivo, não tem nenhum negativo, então são fotografias positivas, iconográficas. Então essa é a dimensão de suporte, tá? O produtor é o próprio Max Mauro, ao longo da sua carreira política. E eu tinha um acervo também separado em álbum. Nós não tiramos do álbum, nunca tira uma fotografia do álbum, somente se ela estiver colando, nunca arrisque isso. Eu acho muito arriscado para você querer separar. Guarde o álbum, porque o álbum também ele é uma parte do suporte significativo, que tem muita mensagem ali. A forma de colocar no álbum, o de escolher as fotografias. Depende do álbum. E assim, não tem quando você tinha aqueles álbuns, Luciano, você não tem aqueles álbuns que a gente revelava na Kodak? Quando você recebia elas ali. Você arrumava pelo quê? Quando você botava dentro do plástico. Né? Pelo álbum. Não, sim, tudo bem, mas você arrumava as fotos dentro do álbum pelo quê? Pelos acontecimentos. Então, se você tira isso e não consegue reproduzir isso de uma forma... Então, isso é relativo. Então você tem que estar pensando nisso. Então, não sei. Não estou falando para você não tirar aquele plástico, vai ter que tirar. Né? Mas que você tem que pensar nisso também, nessa ordem. Porque essa ordem também tem um significado. Né? Então, mas aí sim, pode tirar para um acondicionamento melhor. Pensar nisso. Pensar nessa classificação desse álbum dentro do acervo. O álbum para você seria um item. Vou perguntar diretamente a Luciana, já que ela está aí. Para você, o álbum seria um item, um dossiê ou uma série? No seu acervo, por exemplo, Luciano, você vai pegar lá do Milson Henrique. Tem várias fotos com álbum. Aqueles álbuns da Kodak que a gente conhece. Você colocaria como quê? Fala. O álbum por si só, assim, era até essa dúvida. Seria um item. Só, e aí já indo no pensamento, quando você falou dos álbuns, das fotos em álbum,
Se elas estiverem soltas aleatoriamente. Então não é um álbum, né? Você tem que ser isso comigo. aí, ela não é um álbum. De repente você não sabe nem se ela faz parte daquele álbum. A pessoa, de repente, vou guardar aqui. Isso é relativo. Tá tudo junto ali misturado. Você vai ter que dar o tratamento. Mas observe bem, essa questão se é um item, isso quem vai dizer é o conjunto. E a sua classificação. Depois. Então, eu vou dar um exemplo aqui deles, por exemplo. Eu vou continuar descendo e a gente volta nisso, Luciano. Tá? Beleza. Mas é uma questão, porque você que vai ter que dar essa classificação. Você que vai ter que entender e representar isso. Se esse álbum é um dossiê, o álbum pode ser um item também. Como pode ser uma série. Não é isso? Então, isso é uma coisa muito relativa, que o conjunto que vai lhe dizer e suas decisões que você vai tomar. Agora, realmente, quando a gente lidar com... Eu trouxe 2 cases aqui, um de um institucional e um de um privado, de uma vida pública. Olha só que desafios. Então, você tem um desafio. Então, o que a gente fez? Primeiro, a identificação, a higienização e a descrição. Lógico que a descrição, já tínhamos a descrição, mas a gente tinha que atender o que da Nobrade? Os pontos obrigatórios, correto? Mesmo que ele tivesse um código lá, como eu ia passar esse acervo para... Eu não tiro o código dele, porque ele tem seu controle. Mas ele vai ganhar um novo código. Um código lógico. Que pode ou não representar o físico. Nesse caso, nós adotamos os 2. Então, o que nós vamos ver para frente? Digitalizamos. Quem não conhece, procure conhecer. Existe uma recomendação para a digitalização de documentos de arquivos arquivísticos permanentes do CONARC, uma publicação fundamental. Não tem por que você dar um parecer contrário, diferente. Você pode até complementar, mas se você está em uma instituição que faz parte do Sistema Nacional de Arquivo, como arquivista, essa recomendação deve ser seguida. Pode até ser adequada, melhorada, mas 300 dpi, qualquer tipo de digitalização abaixo de 300 dpi, PDFA a nível de preservação, ele é muito importante, tá? A nível de digitalização é TIFF. Por que TIFF, André? Porque o TIFF é o que garante menor perda de características de um documento digital de uma máquina para outra, de uma migração para outra. É o TIFF. Porque o que você vê, o que você digitaliza, são coisas distintas. Se você for no Instituto Moreira Salles, por exemplo, no Centro de Documentação Fotográfica Portuguesa, no Centro de Documentação Fotográfica de Montevidéu, a digitalização ela é feita com paletas de cores. Infelizmente a gente não teve dinheiro com isso, foi 30 mil reais, foram 30 mil reais, mas a gente sabe que tem que ter, tem que saber que tem que ter, tá? Tem que calibrar o seu notebook, não é qualquer notebook que você vai comprar, qualquer Dell que você vai comprar. Se você for fotografar fotografia de fotografia, é outro processo. Enfim. E um álbum eletrônico que a gente não fez em DVD, né? Nós fizemos em DVD. Todo o livro tinha um DVD com as fotos. Então a pessoa podia pegar, conhecer a história do acervo, conhecer a história do Max Mauro, né? Fizemos um capítulo sobre ele, sobre o projeto. E atrás vem um DVDzinho com você fotográfico. Ah, André, mas ninguém tem DVD hoje. Aí é um problema que eu realmente não posso lidar. Eu também não tenho. Eu tenho um computador aqui que eu guardo. Ah, mas não tenho. Mas ele recebeu também como é que é o nome? Um cartão postal que veio dentro do livro que tem um link do projeto que ele pode ir lá e acessar também na internet. Então, assim, não tem desculpa o cara dizer assim, eu não consegui acessar. Né? Ou pode ir daí no ato do arquivo público que ele vai estar lá disponível. Então, as primeiras 13 caixas, né? Aí nós pegamos e foi autorizada, retirada, uma responsabilidade imensa, né?
você enfiar isso dentro do carro e levar para onde quer que seja, né? Então, fiz uma parceria com a Giovanni Favoreto, que ela foi responsável pela digitalização, já tinha uma experiência com o acervo do IFAM. Aí, observe que tem um código aqui. Observe também aqui, aí voltando à pergunta, Luciano, observe aqui, ó, tá vendo uma marcas de cola? Isso foi retirado, infelizmente, de o fotógrafo, hoje o fotógrafo da Assembleia, uma referência aí a nível de fotografia, o que ele fazia? Todo evento que ele ia, ele montava uma pasta, colava e escrevia dossiê tal, ano, evento, fotógrafo, que salvou a vida. Esse cuidado dele ao longo desse acompanhamento foi o que possibilitou esse trabalho. Depois ia lá e descolava. Isso. Descolaram todas as 8 mil, 9 mil fotos. Descolaram todas as fotos e jogaram esse suporte fora. E eu acho que seria fantástico. Por que seria fantástico? Porque, observe bem, gente. Isso foi digitado. Se a pessoa errou, se ficou com preguiça de digitar tudo, digitou só o resumo, se ele não conferiu direito, se ele bateu um número errado, nós perdemos tudo isso. Esse suporte original que tinha escrito dossiê. Peraí que eu tá. Vocês estão entendendo como é que se perde bastante coisa nesse sentido? Mas o que a gente encontrou lá foi esse acervo assim. Tá? Esse é o Rubinho, esse é o Dr. Max Freitas Mauro, está lá em volta com a eleição lá do filho agora. Esse é o Patrick Arquivista, que trabalhou com essa experiência toda, que nos permitiu, então, adentrar e receber essa confiança. Eu já tinha trabalhado com o Dr. Max no trabalho do sindicato, mas realmente esse arquivo em particular, a gente vai ter essa, vamos dizer assim, uma intimidade de adentrar, né, nesse acervo dele. Fizemos, está disponível no YouTube, quem quiser assistir a entrevista com ele, falando da sua carreira política, foi bem bacana. Eu acho que isso complementa esse sentimento da foto, esse significado dessas imagens, né, como um todo. A Giovanni optou por um A3, né, e no laboratório dela lá, que ela possui lá da empresa, acho que agora não sei se ela tem empresa ainda, mas ela estava fazendo de 4 em 4 e fazia esse trabalho depois, foto a foto. Essa foto é do Sindicato dos Comerciários, inclusive, diga-se de passagem, esse acervo dele, a gente só conseguiu recuperar. Quem está ali em pé é o Saturnino, ele que vai criar o Sindicato dos Comerciários na década de 30. Então, assim, muita coisa do sindicato só foi possível graças ao acervo pessoal do Dr. Max. A formação ela é uma obrigação social por parte do arquivista. Nós precisamos formar as pessoas, não arquivistas, mas nós não trabalhamos só com arquivistas, não se faz arquivologia só com arquivistas. Faz com jornalista, aí você tem arquiteto, aí você tem estudante de biblioteconomia, aí você tem gestores de centros de informação, aí você tem aluno de segundo grau que quis aprender, aí você tem pessoas de todas as profissões. Então você precisa pensar nesse sentido, ampliar esse seu network. Daí saíram outros projetos com a gente, entendeu? Sobre do projeto, sobre as nossas competências e habilidades. Então isso é importante em qualquer projeto, tá? Quem quiser conhecer aí, Patrimônio Fotográfico Max Mauro, blogspot.com. Faça um blog do projeto. Eu estava até falando com o rapaz lá que ele está fazendo trabalho agora. Você tem que botar seu projeto na Rússia, portfólio para você, as pessoas te conhecem. Contar uma experiência rápida aqui. Uma vez eu fui trocar um bônus para a lei João Bananeira. Eu fui numa reunião e a pessoa chegou, eu cheguei para a reunião, boa tarde, eu sou André. Quando eu comecei a falar, falou, não precisa falar nada não, que eu já te pesquisei seu nome na internet e eu já vi que você tem muita coisa que você faz desse nível, nesse assunto. Então,
precisa nem mais apresentar. A gente já sentou, já falou do projeto, já assinou, já aprovou. Então, isso traz nome para você. Que hoje a gente quer saber de alguém, o que a gente faz? A gente vai lá no Google e bate, né? A gente vai no Facebook, olha o perfil da pessoa. Hoje, antes da entrevista, todo mundo faz isso. Então, cuidado com o Facebook de vocês, tá? Quem gosta muito de balada, quem gosta de entrar nos grupos assim, eu odeio meu chefe, segunda-feira é uma porcaria. Faça um perfil só para os amigos e cuidado com o seu perfil público, porque isso é o seu cartão de visita hoje. Tá? Então, fizemos um blog, fizemos uma página no Facebook, né? Montamos uma planilha, fomos descrevendo. O que eu fiz? Eu fiz tudo no dossiê. Mantive os dossiês. Então eu pulei de fundo para dossiê. Podia ter botado série? Podia, mas eu quis representar. Aí, nesse caso, observe que o material representou o lógico. O lógico, ao contrário, o lógico representou o arranjo. O arranjo intelectual é o mesmo arranjo físico. Eu não quis inventar o caminho das pedras. Eu poderia, dentro do dossiê, fazer o quê? Série campanha política. Série prefeitura. Série. O que isso? Eu não fiz isso. Não fiz. Eu, sinceramente. Aí no item é item. No item não, que aqui é um dossiê, né? Então observe, ó. Título. Primeira-dama Maria Gleisi Thiago Mauro recebe vídeo cidadã vitoriense na Câmara de Vitória. Data. 8 de setembro de 88. Nível de descrição. Dossiê. Nível 4. Formato. Fotografia. Suporte. Papel. Que depois, se ele quiser incluir o digital aí, ele pode. Ele pode fazer material e dar sequência a esse projeto com esse mesmo código. Isso tem que ser pensado também. Que é um fundo aberto, graças a Deus. Deus mantém a saúde lá. Cromia, preto e branco. Dimensão. 12 itens. De 12 por 18 centímetros. Conservação, muito boa. Autor da foto. O autor da foto é sempre o fotógrafo. Necessariamente não é o produtor. No caso, o produtor Max Mauro, porque ele contratou um fotógrafo para acompanhar ele. Indícios toponímicos, né? Ou seja, Ferreira, Vitória. Índice onomástico, Martins Freitas Mauro, Maria Gleisi. E a gente fez um identificador, não dá para ver aqui, mas nós fizemos um identificador toponímico. Ou seja, para achar a foto. E fizemos um código de identificação para achar a foto no digital. Onde BR é o país, ES é o código de identidade, mas não está no acervo dele. Mas ia ser doado esse digital para o arquivo público. E como, não sei se vocês sabem, esse bem tombado, ele continua sendo do Max Mauro. Mas em caso de venda, ele tem que dar prioridade para o Estado. Ele aceitou. E no caso da falta dele, isso vai ter que manter todas as responsabilidades e compromissos, né? Do acervo político e 001 a sequência numérica. E o pau comeu. Então aí um exemplo. Primeira-dama recebendo aí, cidadão, né? Você vê que são 14 fotografias. No Atom, nós não subimos as 14 fotografias de todos os dossiês. Nós escolhemos uma representativa e significativa, mas botamos lá todos os 8.000 descrições que tinha, tá? Essa publicação está disponível no PDF. Fui para o Mercosul. Antes de lançar aqui, já mandei para o Chile. Entreguei aqui, para uma colega lá no Chile, a professora Ana Maria Camargo, para levar lá um exemplar para o Instituto Fernando Henrique. Aqui a minha musa,
Abeloto, professor Abeloto, Daniel Flores, André Ancona, Bruno, todo mundo, essa moça aqui, eu não lembro o nome dela lá do Uruguai, enfim. Então, onde eu passei, eu levei aí. Isso é importante também, essa troca de informação, né? Montei uma exposição, agora é Max, que é o nome. Ele não gosta de descobrir depois que ele não gosta do período da macaca. Quem é mais antigo aí lembra, né? Max, era macaca. Max, quem era o outro? Camilo e Camata, né? Então era a chapa, mas um era candidato a governador, outro era candidato a senador, outro era candidato a deputado. Mas enfim, ele que escolheu, respeito, cabelo cola. Por isso que era a chapa macaca, que era do PMDB. Então a exposição, ela é uma das atividades dirigidas ao grande público para demonstrar, comemorar um fato histórico ou chamar atenção para algum fundo, a doação de um acervo, resultado de um projeto. Isso é importantíssimo, né? Então foi no arquivo público, quem participou ganhou o livro lá. Hoje não tem o livro, foi a coisa mais lotada que eu já vi na minha vida, uma coisa impressionante. E eu marquei 8 horas, eu falei assim, vou marcar às 18 horas, todo mundo chega às 18h30. Eu só não sabia uma coisa, o pessoal da velha guarda estava todo lá e as pessoas mais idosas chegam na hora. 15 para 6 já estava todo mundo lá. E foi o governador, foi muito bacana, foi fantástico. Ele ficou muito feliz, satisfeito com o resultado, eu também em particular. Talvez foi um projeto que eu menos tenha ganhado dinheiro, mas que foi a mais significativa a nível de retorno pessoal, de satisfação. Foi muito bacana. Entendeu? Eu acabei gastando mais do que eu esperava no planejamento. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, quando a gente falar de projeto. Movimento dos caras pintados, então fiz lá ele tinha, quem conhece isso na época do impeachment, né? Então ele tinha uma cobertura fotográfica fantástica desse episódio. Eu fiz questão de viver isso, fiz questão de viver esse momento aí. O acervo do Saturnino está aqui, ó. Ele traz Getúlio Vargas aqui na década de 50. Não sei se vocês sabem, Getúlio Vargas ele sai em 45 por pressão, né? Porque ele apoiou os aliados, né? Então ele foi contra Hitler e Mussolini. Então, como ele também era um ditador, ele tinha instituído aqui o Estado Novo, ele sai, ele entrega, é feita a eleição, apesar do queremismo, né? As pessoas queriam Getúlio de volta. Ele se candidata de novo na década de 50 e ele vem à vitória. Então tem uma cobertura fotográfica fantástica da visita de Getúlio Vargas à vitória para a campanha de 1950. Eu sempre gosto desse painel de retratos, né? Essas coisas, acho que representam bem nossas passagens. Aqui em cima é o Saturnino Rangel Mauro, né? Aqui todas as fotos do Macri no longo da sua carreira política. Aqui é a eleição dele, né? A posse dele na frente do Palácio do Governo. Lá frente não, né? Lateral, né? Que era frente antigamente, depois vai ser lateral. Ele tinha um trabalho muito com comunidade. Aqui é perto de casa, aqui na praia de Carapebus. Ele juntava com a comunidade. O Max Filho adota muito isso dele hoje. Ele é uma grande influência. Do mesmo jeito que Saturnino influencia ele, lógico que o Max Filho também tem uma grande referência no pai, né, nessas práticas políticas. Aquele inaugurando o terminal de Vila Velha, quem cria o Transcol é o Max Mauro, né? Por mais que tenha essa crítica, o Transcol hoje era uma coisa muito precária, o transporte público, então realmente isso vai ser uma referência, um modelo aí a nível urbano, metropolitano, em vários capitais. Você vai em Santa Catarina, assim, né, em Florianópolis. Algumas fotos pequenos, em poucos números menores, mas de que ele ganhava, fotos históricas. Então a gente tem também um acervo. E é o Max Mauro que inaugura a terceira ponte. Então isso aí também é uma cobertura fantástica. Aí a primeira passagem, todo mundo esperando para passar pela primeira vez na terceira ponte, né? Que é a nossa terceira ponte aí. Enfim, então nós temos um projeto aí que foi realizado por Fucultura.
Sempre é importante estabelecer as parcerias, né? O departamento, com o trabalho, nosso grupo de pesquisa, pode caprichar, o arquivo público, evidentemente, ele vai ter esse acervo aí, tá bom? Tá. Perguntas? Nenhuma? Vamos para a nossa atividade, então? Hoje tem uma atividadezinha, vocês ficaram de vida mais mansa aí, nós não tivemos leitura, né? Então a gente já tem aí agora uma atividade que vai já puxar aí o acervo aí para vocês fazerem. Ela é individual. Duas coisas. Fala, tio. Antes que mude o assunto, quanto tempo demorou para fazer aquela descrição ali? Qual delas? A do Max Mauro ou do... Do Max. Foi um ano. Todos os meus projetos é um ano. Mesmo porque o Fucultura não permite mais de um ano. A não ser que aconteça alguma coisa, você peça uma prorrogação. Mas é um ano. E qual foi o valor do projeto? Do Max Mauro foi 30 mil. O do DIP foi 60 mil. Ah, tá. Aí você fala assim, poxa, André, fazer 8 mil fotos é mais em conta, assim, é um preço menor do que fazer 10 caixas. Porque o DIP realmente, o que pesou muito no DIP foi a microfilmagem. Porque para microfilmagem você tem que preparar todo o documento para foto. A gente tinha que fazer reparo, papel japonês, tinha que passar pela higienização, para chegar já na marca, na ordem certinho, não podia ter erro, já tinha que estar codificado para poder ir para o microfilme. E o microfilme hoje ainda é uma referência a nível de preservação da informação do suporte, por incrível que pareça. Porque o digital, nada garante o digital, né? Por isso que essa coisa, vamos digitalizar e joga fora, nada substitui o original. Porque o original você preserva, você vê se ele estiver se deteriorando. O digital, infelizmente, ainda é um desafio. Por mais que tenha o PDF-A. Vocês já leram aquele manual do preservador do arquivo público, do arquivo nacional? Alguém já leu? Já viu com o Luiz? Sabe qual é a regra para preservação? Aquela regra básica? 3, 2, 1. Né? A 3, 2, 1. O básico é isso, é 3, 2, 1. Né? Você tem que ter pelo menos 3. Você tem que ter pelo menos 3 cópias. Das 3 cópias, 2 pelo menos em formatos diferentes. Então, uma em JPEG, em TIFF, ou, né? E uma dessas cópias, pelo menos, guardada no local separado. Nunca tudo num lugar só. Então, é um desafio aí do digital, que vocês têm que estar atentos aí, pensando nisso, porque é uma tendência, né? Nesse sentido. Tá? Vamos para a atividade, nossa atividade agora. Está aqui. Antes disso, eu vou pedir um favor para vocês. Coloque aí no chat que vocês concordam com a gravação, para depois a gente poder disponibilizar isso aí para vocês poderem assistir. Quem quiser assistir a aula de novo, quem perdeu, quem tiver dúvida. Vai botar aí concordo com a gravação, só para a gente cobrir essa questão aí. Outra coisa que eu queria pedir para vocês também. No chat, eu estou tendo problema no chat, no bate-papo. Meu último chat, eu não consigo reproduzir o bate-papo, eu não consigo ver quem participou do bate-papo. Porque tem gente que vai no bate-papo, não responde no comentário, faz no comentário da atividade. O combinado é comentar, depois que acabou o chat, vai lá nos comentários, dá um like lá, né, e vai no comentário e deixa a sua opinião, um parabéns, um registro, para eu poder atribuir essa nota da atividade da live. Senão eu fico sem saber quem participou e fico numa situação muito complicada, porque eu não sei o que aconteceu, nos outros eu consegui. Eu não consegui nessa última, que foi de sexta-feira, da outra disciplina, reproduzir o chat. Não sei o que aconteceu. E já tentei, eu entro no editar, configuro, entro em outra conta. Então eu vou pedir esse favor para vocês, tá bom? Então a atividade é participar do chat,
fazer uma pergunta e depois no comentário do próprio YouTube, no próprio vídeo do YouTube, deixar um comentário lá, parabéns, legal, até a próxima, gostei, não gostei, tá bom? Tá. Então vamos ao que interessa. Tá. Então na aula de hoje, vocês tem aí os 2 slides das apresentações. Preencham para mim, por favor, a lista de presença. Clique aí, é a nossa lista de presença. Faça esse favor também, apesar de ter aqui gravado a participação de vocês, de ter aqui um relatório por parte do Meet, mas entre aí também e deixe aí o registro, o nomezinho de vocês direitinho, tá bom? Roteiro para mensuração de documentos. Eu não sei se vocês conhecem esse material. Esse material é do Arquivo Nacional, porque como a gente vai fazer um roteiro, nem todo mundo sabe fazer a mensuração de documentos por metros lineares. Então deixei aí para vocês aí esse material, porque o documento mas professor, é digital. Não, é digital para vocês poderem acessar da casa de vocês que a gente tá, mas a brincadeira é vocês fazerem de conta que esse documento está em papel. Certo? A gente iria para a sala de aula, eu levaria ele em papel para vocês verem, manusearem, etc e tal. Lógico que é uma cópia, isso está na Cinemateca. Mas aqui tem, metro linear, não é nada mais, nada menos que o tamanho da prateleira, né? 90 centímetros, são 6 prateleiras, 6 por 90, 5,40, você tem mais uma prateleira de 60 centímetros, você soma tudo. Então você tem aqui 6 metros lineares. Se você botasse essa caixa uma do lado da outra, ela daria então 6 metros. Você encontra documentos assim, um em cima do outro. Mesma coisa, você calcula aqui, né? Ou assim, às vezes está encadernado, né? Porque é livro, porque é documento bibliográfico, né? Você encontra o documento encadernado. Você encontra o documento na gaveta, mesma coisa. Você vai calcular, aqui tem 1,30 metros lineares, que é 1 metro, 6 centímetros, mais 30 centímetros. Aqui a gente tem uma fórmula. Então, ela está em pacote, uma pilha. Você tem uma pilha lá, né, de documentos. Então, você tira do espaço, multiplica a altura, largura, profundidade, vai dar uma quantidade em metros cúbicos, você multiplica esse metro cúbico por 12. Por que 12, André? Não faço a mínima ideia. Vocês vão lá e façam a pesquisa depois, por que é. Depois até me contem. Mas é o cálculo que você faz. Então, eu estou ensinando isso, gente. Se vocês forem... Tem uma empresa privada aqui que a primeira coisa que ele faz é mandar você ir lá fazer um diagnóstico de um acervo. Então tem arquivistas que saem sem saber o que é um metro linear, pelo amor de Deus. Isso é uma questão de concurso basicão. Perder uma prova por causa de uma questão dessa é terrível. Aqui é o mesmo exemplo, né? Está fazendo o cálculo. Enfim. Estou explicando isso aqui por quê? Por que eu estou explicando? Vocês vão entender por que eu estou explicando isso aqui. Tá, lista de presença vocês preencheram. Deixei esse material, os 2 slides estão aí. Né? Essa é a atividade de vocês. Vamos ver a atividade. Visando preparar a documentação para a inserção do ato, preencha o quadro com os elementos de descrição do acervo da Embrafilme. Acesse o link abaixo. Então, preste atenção. A brincadeira é a seguinte: o arquivo público, vocês trabalham no arquivo público do Estado do Espírito Santo. Vocês receberam a documentação da Embrafilme, empresa brasileira de filmes. O que é Embrafilme? Pesquise.
mas eu vou falar aqui para vocês, já para vocês terem ideia. A Embrafilme é uma empresa responsável pela produção, distribuição e gerenciamento do cinema no Brasil durante o regime militar. Então, por algum motivo, alguém achou essa documentação que estava lá no escritório da Embrafilme e, na ausência... Ah, André, mas isso não deveria ser recolhido para o Arquivo Nacional? Não, porque a Embrafilme era a Embrafilme local. Era no escritório da Embrafilme no Espírito Santo e esses documentos foram parar lá no acervo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Qual que é o nível 0 desse fundo, então? O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo vai ser a entidade custodiadora. Ela recebeu esse acervo. Combinado? Isso é um combinado? Combinado. Perfeito. Qual que é a brincadeira, então? Daqui até o dia 26, vocês vão preencher esta planilha. Como, André? Eu vou explicar. Essa planilha não é nada mais, nada menos. O que vocês acham que é esse quadro aqui? Com 8 áreas e 28 elementos. De onde vocês acham que eu tirei isso? Nobrade. Isso é Nobrade. Esses pontos em negrito aqui, você sabe por que está em negrito? Eles são os elementos... Obrigatórios. Perfeito, obrigatórios. Mas você vai... Ah, então só vou preencher esses, André. Não, por quê? No fundo, você tem que buscar preencher o maior número possível de informação. Porque muitos deles lá embaixo você não vai precisar preencher na série, por exemplo, muito menos no item. Vocês estão entendendo isso? Então, no fundo, quando você vai para o fundo ou a coleção, você tem que buscar, é uma pesquisa estrutural, científica, claro, porque você está buscando na história, nos elementos, no próprio documento, nesse conjunto, para preencher essas informações, correto? Então, voltemos aqui só para eu te mostrar uma coisa. Os documentos estão aqui, ó. Esses são os documentos. Então, você tem lá. Que documento é esse, André? Aí vocês estão me devolvendo o dever de casa. Aí você... Mas observe o seguinte, vocês vão descrever documentos? Não agora, porque vocês estão descrevendo que nível? Nível 1. Mas você tem que vir aqui passar um olho, ver que documento é esse, né? Ó, os documentos dos cinemas, eles eram registrados. De acordo com o artigo 33, eles eram registrados com endereço. Tá vendo? Instituto Nacional de Cinema, o Elba, que depois virou Cine Valesca. Ó, o cara tinha que ter esse documento, senão ele chegava lá e ele era multado no cinema, fechava até o cinema, mandava até prender o dono do cinema. Então ele tinha que ter esse registro de cinema, né? Devidamente assinado pelo diretor de divisão de fomento ao filme nacional. A máquina de escrever, a Terac, que funcionou lá no Ibis, quem assistiu minha live lá na sexta. Enfim. Tá bom? André, eu tô em dúvida. Se eu tiver dúvida, o que eu faço? Aonde você vai se tiver dúvida? Onde que você vai pesquisar se você tiver dúvida? Nobrade, Embrafilme. Nobrade. Você vai lá na norma brasileira de descrição arquivística, ó. Como é que eu preencho o código? Meu Deus do céu! Tá aqui, ó. Código, página, alguma coisa aqui, não é isso? Mas eu vou ajudar no código vocês, tá bom? Como é que seria o código aí?
Vamos lá. Como é que seria o código desse fundo? BR. Muito bem, muito bem. Então, isso aí, qualquer acerto que você fizer no Brasil, se é público ou privado, você vai começar pelo BR. Isso é importante também, gente. Por quê? Você tem que definir. Vai botar ponto? Não vai. Vai botar espaço? Por que você tem que definir isso? Porque senão você vai fazer uma descrição com 50 acervos, né? Com 20 pessoas trabalhando, um bota com ponto, outro bota sem ponto, depois você tem que ficar consertando isso um a um. Ó, trabalheiro, retrabalho. Então, define lá. Isso também. Algumas instituições definem isso. Ó, vamos usar ponto para dividir tal coisa, vamos usar 2 pontos para fazer tal coisa, vamos usar espaço. Isso é importante quando você pegar um acervo maior, você vai fazer uma política de descrição. Depois eu vou mostrar um que tem aqui de uma instituição para vocês terem uma ideia. É igual não tem a da biblioteconomia, que tem assim, a gente vai na biblioteca, não tem? Tem barra, tem entre parentes. Você tem que definir isso também. Isso é importante, tá? Tá. E depois, o que eu boto aí? SP? É S, o quê? P. P, por que o P? Só por curiosidade. Então tem que ser S. Pensei que era de São Paulo, viu? Entendi. Não, é que a gente tá no arquivo público. Então é S. Se você tiver dúvida, você vai lá no CODEARC e pega o CODEARC do arquivo público. Qual é o CODEARC do arquivo público? Que é S? Não, eu tava fazendo referência como se fosse um arquivo público de São Paulo, porque é de lá a empresa, entendeu? Não. Eu pensei SP, não, eu pensei. Não. Você tem que fazer a entidade custodiadora. No caso é o arquivo público. Então, se fosse, por exemplo, para UFES, um exemplo, seria o que? É S-UFES. Entendeu? Sim. Depois entra o que? Brasil, nível 0. Qual o nível que eu boto aí agora? Bom, a empresa. Então, qual é a sigla lá? Embrafilme. Ou seja, esse fundo, todos os documentos vão começar com qual sigla? Com essa. BR. Aí, no caso, não pode abreviar o nome, né? Não, poder pode, mas o que acontece? Quando você faz uma sigla, é legal que você faça uma estrutura para poder identificar. Vocês estão entendendo isso? Sabe aquela coisa, eu bater o olho e falar, peraí, esse é o fundo Embrafilme. Você bota aí, por exemplo, todo mundo. Eu gosto de manter a sigla original. Ok. Mas pode, Embra. Como você pode também, Luciano, falar assim, 1 para Embrafilme, 2 para não sei o quê, 3 para... Você não pode perder isso nunca mais, entendeu? Mas quando você bota assim, você deixa isso claro para a pessoa. Porque, por exemplo, depois se eu for botar aqui a série, aí eu posso botar série 1, série DIP, série F de fotografia, série T de textual. Você vai ter que criar isso depois. Mas para esse exercício aqui... Esse exercício aqui particular, esse código aqui vai ser o quê? Esse código que eu passei para vocês. Título. Que título é? Título de quê? Do nível 1? Qual é o título do nível 1? Fundo... Não, você não usa a palavra fundo. Mas... Você não bota... Pega lá, você vai pesquisar o nome da Embrafilme, o nome oficial da Embrafilme, você vai analisar esse documento, vai fazer uma pesquisa na internet, vai procurar no livro, entendeu? E você vai botar o título aí. Título do quê? Do fundo. Não precisa botar fundo, por quê? Nível de descrição vai estar aqui embaixo, ó. Você tem que botar o título. O nome, quando você diz título, é o nome oficial. Vocês estão entendendo isso? Seja da série,
seja do documento, porque se eu sou um pesquisador e o dia que eu for fazer uma pesquisa e for escrever sobre esse fundo, eu vou usar qual título? O que você botou aí. Entendi. Se está em inglês e você vai botar traduzido, não vai, né? Você pode até traduzir, ó, tradução, né, lá na frente. Não tem problema. Ah, eu posso atribuir um título. Eu não sei qual é o título. Você tem que botar entre chave lá, atribuído. O título, nesse caso, seria uma descrição para o entendimento do que se refere ao acervo, no caso. Para ser visível, para quem vai consultar. O entendimento que é o acervo é isso tudo. O Sim. título é você estar dando nome ao fundo. Ou a série, ou documento. Você tem que dar um nome. Qual que é o nome desse fundo? Se você for lá na Nobrad, ele diz para você também. Quer ver? Vamos ver aqui. Ó. Tem dúvida? Vocês estão entendendo que você tem dúvida? Você vai lá na Nobrad e lê? Ó, identificar nominalmente. Registre o título da unidade. Esse elemento é obrigatório. Deve-se registrar o título original. Caso isso não seja possível, deve-se atribuir um título elaborado a partir de elementos de informação presentes na unidade que estão sendo obedecidos nas convenções. Aí ele diz aqui, ó. Ele vai. Vocês estão entendendo que você tem que pegar lá, ó, para o nível 1, o título deve representar o produtor. No caso de uma coleção, o título deve representar o colecionador, porque às vezes uma coleção não tem título. Não é? Mas se eu recebo uma coleção no Mário Aristide Freires, eu vou botar Mário Aristide Freires. Até para referenciar. Não sei se eu respondi, eu não vi quem perguntou aí, mas respondi. Deu para entender? Ou não? Alguém? Deu para entender o título, gente? Alguém me responde a esse? Deu, não deu ou não acha que deu? Sim, sim, deu. Beleza. Data. Que data é essa? Já que é o fundo. Esqueci de compartilhar. Que data é essa, gente? Crônica? Bota crônica. Mas se é um fundo, você vai botar qual a data? Se tem vários documentos. Do início e do fim. A data limite. Nesse caso, é a data limite. O nível de descrição. Nível 1, fundo. Nível 1. Ah, como é que eu faço isso? Você vem aqui de novo, ó. Ó. Tem os exemplos aqui, ó. Aqui, ó. Data. Ele traz o exemplo. E lá no final ele traz exemplo, ó. Tal. Ó. Aí ele bota data de produção. Ele escreve na frente. Pode? Aqui é quando você não sabe a data com certeza, ó. Aqui quando a data é uma só. E o nível? Vamos ver como é que ele bota. Vamos ver os exemplos? Seção, não tem aqui nível. Só não tem o nível 1, né? Mas lá embaixo tem. Entendeu? Ó, ele bota aqui, ó, ele escreve fundo. Nível 1, traço. Vocês estão livres para criar. Vocês têm que padronizar, certo? Então, é com vocês. Voltemos lá à atividade. Dimensão e suporte. Qual que é o suporte? Papel. Mas gente, é papel ou é textual, né? Ah, textual. Papel, textual, papel. Vamos considerar papel, combinado? Sim. Dimensão. Ele tem 5. Eu acho que ali é mais a contagem das folhas, né? Que estão poucos. Vê os exemplos. Vai lá no exemplo. Ou calculam uns 5 centímetros de papel. Quantos metros lineares são 5 centímetros de papel? Calcula aí também. Faça esse exercício. 0,05. Não sei como é que faz aí. Quem é o produtor? Embrafilme. Embrafilme. História administrativa de quem? Sua? É sua biografia? Não. É de quem? Embrafilme. História arquivística. Como é que isso... Se não tem...
Olha lá na Nobrad também, como é que não tem. Abra no ato de alguma instituição, veja como é que é o fundo que foi descrito quando não tem. Tá? Procedência. Não sei também. Foi doada, foi deixada dentro de um envelope na porta do arquivo público. Alguém passou lá, um dia roubou esses documentos, ficou com remorso, não quis entregar, deixou lá, mandou pelo correio, sem identificação. Âmbito de conteúdo do documento. Mas, ô, professor, esses documentos são únicos, assim, não tem mais deles relacionados a eles? Não, então, a brincadeira é a seguinte. Esses documentos foram deixados lá no arquivo público. Ah, beleza. Tá? Eles dizem respeito, todos eles, a cinemas do Espírito Santo. Uhum. Não tem aí de outros lugares. Porque o escritório era de onde? Era do Espírito Santo. Então, cada estado tinha um escritório. Então, você tem do Aterac, você tem do Cine Valesca, você tem do Cine América, Cine Palácio, Cine Linhares, né? Cine Canaã em Santa Teresa, Cine Castelo em Castelo, Guarapari, mas você não, Cine Hollywood ali em Avenida América, ali em Jardim América, Cariacica, Cine Plaza em Cachoeiro de Itapemirim, Cine Rocks em Cachoeiro. Então, são todos referentes ao Espírito Santo. Entendeu? Então, você vai ter que analisar onde está falando do que se trata. É um exercício bem bacana nesse sentido. Entendeu? Tá bom? Agora, de todos que você descrever, evidentemente, esses primeiros 3, 4, 5, 6 elementos aqui são obrigatórios. Tá bom? Condições de acesso é obrigatório? Sim, para o nível 0 e o nível 1. Então, quando você vai descrever o nível 1, de acordo com a norma brasileira de descrição, condições de produção, idioma, característica física, instrumento de pesquisa, tem? Não tem, né? Você acabou de receber, você não fez ainda instrumento de pesquisa. Existência dos originais, se tiver uma cópia, descrição relacionada. Então, você tem um outro fundo que fala da Embrafilme. Ó, né, ou, enfim, no caso do fundo. Nota sobre conservações. Nota do arquivista. Quem é o arquivista? É você, né? Está descrevendo, pode considerar o arquivista. Regras e convenções. Qual a regra você está usando? Qual a regra vocês estão usando, gente? A Nobrad. A Nobrad. Você vai pegar e escrever Nobrad aí. Eu estou referindo a Nobrad. Data da descrição e os pontos de acesso. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? Isso é importantíssimo, essa atividade, porque dela nós vamos criar outras em cima desse mesmo acervo. Então é fundamental vocês estarem aí se dedicando a essa atividade em particular. Nosso prazo, então, é o dia 26 de outubro. Então não deixe para a última hora, ela vale 10 pontos. Não deixe de fazer, tá? Qualquer dúvida aí também me chama na sala aí, marquem comigo, agendem. Mas a dúvida, eu ficaria preocupado se vocês não tiverem dúvida. Se tiverem dúvida, tá bom, tá? Lembrando todo mundo, quarta-feira, 18h30, lá na sala, lá no YouTube com o Charley, tá bom? Charley, acho que vai ser bem bacana também. Não faltem, participem. Não esqueçam de deixar no comentário. E é isso. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Uma excelente semana. Tudo de bom. Vou estar aí acertando o vídeo e postando lá para vocês terem acesso aí. Quem não assistiu, não quiser assistir de novo, tirar uma dúvida. Tá bom? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Desconectando aí. Até a próxima. Falou, Júlia, Luciana, Zaf, Thaís, Marcos. Enfim. Um abraço. Boa noite.